Você sabia que o Deus da Bíblia, Yahvé, nem sempre foi o único adorado por Israel? E que um antigo deus cananeu chamado Baal foi, durante séculos, não um inimigo, mas parte integrante da fé israelita primitiva? Hoje, vamos explorar uma história esquecida, ou melhor, apagada. Uma história que arqueólogos e estudiosos modernos estão desenterrando com evidências sólidas, tanto em textos quanto em artefatos. Uma história que pode mudar a forma como você entende a religião, a Bíblia e até o conceito de Deus. Durante muito tempo, a narrativa dominante foi de que os israelitas foram um povo escolhido, vindo do Egito, guiado por um único Deus verdadeiro, Yahvé. Mas os estudos arqueológicos mais recentes, como os de Israel Finkelstein e William Dever, mostram algo completamente diferente. O povo de Israel não veio de fora. Eles surgiram dentro de Canaã. Eram camponeses cananeus que formaram uma nova identidade social e política. E como qualquer povo em transição, eles carregaram seus deuses consigo. Baal era um dos mais importantes. Deus da tempestade, da fertilidade, da guerra. Em uma terra árida, ele era adorado por representar a chuva, o sustento, a sobrevivência. Seu nome significava Senhor, e por muito tempo esse título também foi atribuído a Yahvé. A linha entre os dois deuses era turva. Não havia inicialmente uma oposição clara entre eles. Em muitos momentos, eles coexistiram. Em algumas regiões, Baal era o principal, em outras, Yahvé. Inscrições encontradas em Samaria, capital do antigo reino de Israel, revelam nomes pessoais compostos com Baal, como Meribaal e Isbaal. Isso indica que Baal era respeitado e adorado por parte da elite israelita, inclusive em círculos reais. Essas inscrições mostram que havia, no mínimo, tolerância religiosa. Não era uma questão de monoteísmo rígido, mas de um politeísmo em transição. Mesmo dentro da Bíblia, ainda existem vestígios desse passado. No livro de Oséias, por exemplo, Yahvé reclama: "Eles me chamavam de Baal." Isso sugere que, em algum momento, a distinção entre os dois não era clara. Que Yahvé e Baal podem ter sido considerados expressões do mesmo princípio divino. Mas tudo começa a mudar a partir do século IX a.C., com o fortalecimento do reino de Judá e as reformas centralizadoras, especialmente as do rei Josias. É nesse momento que os textos bíblicos começam a ser editados com maior rigor. O culto a Yahvé é centralizado em Jerusalém, e todos os outros deuses passam a ser demonizados. Baal, antes reverenciado, passa a ser descrito como o inimigo, o símbolo da idolatria, o adversário do Deus verdadeiro. E então acontece algo curioso. As características de Baal, Deus da chuva, do fogo dos céus, da fertilidade, são absorvidas por Yahvé. Um exemplo claro está na narrativa do profeta Elias no Monte Carmelo. Elias desafia os profetas de Baal e pede a Yahvé que envie fogo do céu. Mas pense, fogo do céu não era justamente o sinal de poder de Baal, o deus da tempestade? Por que Yahvé utiliza o símbolo do rival? A resposta pode estar no processo de assimilação. Yahvé não apenas substituiu Baal, ele o absorveu. A própria Bíblia admite em Êxodo 20 que não terás outros deuses diante de mim. Note, ela não diz que outros deuses não existem, mas apenas que não devem ser adorados. Isso é sinal de um ambiente ainda politeísta, onde Yahvé tenta assumir a supremacia entre várias divindades em disputa. Aos poucos, Yahvé deixa de ser apenas o Deus guerreiro de uma tribo específica e passa a ser descrito como o Criador de todo o universo. A transformação é profunda. E talvez a grande ironia dessa história esteja justamente aí. O pequeno Deus tribal se transforma na divindade suprema, universal, absoluta. E com isso, os outros deuses são apagados, rebaixados a demônios ou esquecidos por completo.
Mas e se eles nunca tivessem desaparecido? E se Baal, o rival, o maldito, não tivesse sido destruído, mas apenas renomeado? E se o Deus que a Bíblia tentou apagar ainda estivesse lá, escondido entre os versículos, disfarçado sob novos títulos? Essa é uma pergunta que incomoda, mas também liberta, porque revela que as religiões não nascem prontas. Elas evoluem, elas absorvem, elas lutam pelo controle da narrativa. A Bíblia não é um texto monolítico caído do céu. É uma colcha de retalhos, costurada por séculos de conflitos, alianças, reformas e disputas teológicas. E isso nos leva à reflexão final. Se Yahvé era apenas um entre muitos, por que ele venceu? Por que ele foi elevado entre tantos outros deuses à condição de único, eterno e criador de tudo? Será que foi por ser mais verdadeiro? Ou apenas por estar do lado dos vencedores políticos e religiosos? Se os textos bíblicos fossem de fato a revelação do Criador do universo, não deveríamos esperar algo mais claro, mais direto, mais coeso? Por que Yahvé precisaria emergir lentamente entre um panteão de divindades concorrentes, adotando características dos rivais, para só muito depois ser proclamado como único e absoluto? A verdade, muitas vezes, não está nos dogmas, mas nos detalhes. Está nas contradições, nos nomes esquecidos, nos deuses apagados. Está na dúvida. E é a dúvida que move o pensamento, que abre espaço para a compreensão mais profunda da história, da fé e da humanidade. Se essa análise despertou algo em você, compartilhe com alguém que se interessa por história, religião ou filosofia. E reflita: o que é um Deus, senão o reflexo mais profundo das esperanças, medos e desejos humanos? Talvez a divindade que a Bíblia tentou esconder nunca tenha ido embora. Ela apenas mudou de nome.